Deus, nós te agradecemos e nós estamos aqui reunidos na tua presença essa noite. Nós precisamos, Senhor, da iluminação, da direção, nós precisamos da capacitação espiritual e nós suplicamos que o teu Espírito nos abençoe. Enquanto lemos, enquanto meditamos nas verdades concernentes à Escritura, que o Senhor nos encha de sabedoria espiritual e conduz a cada um dos nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos a tua iluminação para esse momento que leremos a Bíblia. No nome de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aproveitando esse mês de dezembro para trazer algumas pregações concernentes ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria trazer um estudo para os irmãos dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre essa discussão que há em torno da legitimidade do Natal ou da comemoração do Natal. Um cristão deveria ou não ter alguma relação com essa data. Então nós vamos trazer uma discussão a respeito disso com alguns princípios bíblicos. Na segunda parte, nós queremos trazer um outro tópico que diz respeito indiretamente ao mesmo assunto, que é mostrar para os irmãos alguns erros, alguns equívocos que há normalmente na forma de conceber os relatos do Natal. Então eu vou tentar corrigir isso. Boa parte disso vem de concepções populares. E na terceira parte nós pretendemos trazer uma aplicação a respeito da postura dos magos diante do Senhor Jesus Cristo. Então essa noite o nosso plano é percorrer esses 3 tópicos, né? Agora são 6h28, até 10 horas a gente termina. E aí depois a gente celebra a ceia do Senhor. Mas vamos começar, irmãos, com o primeiro elemento que nós chamamos aqui de legitimidade do Natal. É comum nessa época as pessoas indagarem se os crentes podem ter árvore de Natal, se é correto ter enfeites em casa, presentes debaixo da árvore, ou se a igreja pode fazer alguma decoração temática, uma cantata ou alguma decoração estética na igreja que de alguma maneira aplique a essa data. E essa dúvida tem crescido muito no meio dos crentes, especialmente quando aparecem alguns pastores que são bem taxativos, afirmando que o Natal e os seus símbolos são de origem pagã e que os crentes eles não deveriam adotar esses símbolos porque, ao fazê-lo, de alguma maneira eles estão se tornando participantes do paganismo. Então, a postura correta, segundo esses pastores, desses crentes maduros, é que eles devem se abster dessa data e de todos os elementos que estão conectados a ela, como uma forma de temor, como uma forma de manter a fidelidade ao Senhor, de não criar relações com datas pagãs e assim manterem uma forte distinção do mundo. Então, normalmente é isso que se fala. Então eu quero trazer para os irmãos algumas observações de princípios bíblicos que podem servir para nos orientar a respeito desse tema. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que não apenas a data de 25 de dezembro e alguns elementos que fazem parte da comemoração, como nós temos a árvore de Natal, até as bolinhas de Natal, a prática da troca de presentes, não apenas esses elementos são de origem pagã, mas nós temos vários outros elementos que nós temos na nossa cultura que também são de origem pagã. E eu quero começar por aqui com os irmãos, para depois a gente ir para algumas outras observações. A primeira prática é essa que os irmãos estão vendo aí. A prática de usar buquê de flores em comemoração de casamento. Então, a última noiva que nós tivemos aqui na igreja foi a nossa irmã Aimé. Nós temos uma lista de outras noivas aí que estão também esperando o dia de segurar o seu próprio buquê. Essa prática, irmãos, ela é de origem pagã
E ela tem uma ligação com a ideia de espantar maus espíritos e também trazer fertilidade. Então, essa prática, ela veio importada de religiões pagãs antigas e que foram incorporadas no Ocidente através do cristianismo. Tem uma outra prática que também tem origem pagã, a de jogar arroz nos casais. Foi feito isso, irmã? No seu canal não foi feito. A irmã Aimee não fez isso. Mas segurou o buquê, viu? Segurou o buquê. Mas não teve a cerimônia do arroz. Mas esse é relativamente comum. E, novamente, irmãos, a utilização de arroz, jogar arroz lá nos noivos também tem relação direta com religiões pagãs antigas e tem a ver com ritos relacionados a prosperidade, fertilidade. Então, a mesma origem, semelhante à origem do buquê. Tem uma outra prática que nós também utilizamos no Ocidente, que está conectado ao paganismo antigo, que é a prática regular de esportes, especialmente esportes em arenas. Então, os campos de futebol, essa ideia de ter a prática de esportes com plateias que estão ali interagindo, enquanto as pessoas estão mostrando a sua forma física, a sua força física e por aí vai. Então, isso tem relação direta com o paganismo, a prática de esportes relacionados a grandes ajuntamentos, tem origem na Grécia Antiga e era realizada em honra aos deuses do Olimpo. Até hoje, quando você vê um jogador de futebol marcando lá o seu gol e levantando as mãos assim para o céu, até isso foi importado de práticas pagãs que tinham a ideia de você honrar os deuses que ali estavam. Tem uma outra prática também que nós temos na nossa cultura que é de origem pagã. A ideia de acender lareiras. Então, quem já andou no sul do país, regiões mais frias, tive o privilégio agora de ficar em um chalé ali em Vitória da Conquista, acendendo lareira à noite, foi uma coisa simplesmente maravilhosa, mas isso também é de origem antiga. Os povos pagãos antigos, eles tinham a chama divina, a chama de um certo Deus, que precisava ser alimentada constantemente. Então, manter lá a sua lareira acesa era uma forma de demonstrar a sua devoção pelo Deus do seu lar. Tem uma outra prática, são só 25, viu? Eu estou chegando aí, não, estou brincando, está acabando. A outra prática é a do Dia das Mães. A comemoração do Dia das Mães também tem relação direta com o paganismo grego. Uma deusa chamada Reia, ela era chamada a mãe de todos os seres viventes. E foi-se cunhado um dia para celebrar a existência dela. E nessa data as pessoas diziam Feliz Dia das Mães. E diziam isso como uma forma de homenagear a mãe, mas também a grande mãe dos gregos, que era a deusa Reia. E por fim, nós temos um símbolo aí mais próximo da nossa cultura, que embora não seja de origem pagã, um dos seus significados diz respeito ao pecado, à desobediência, como uma forma de adquirir conhecimento. Então, a partir do momento em que os nossos pais comeram do fruto, que não era uma maçã, a Bíblia não diz que era uma maçã, mas quando comeu-se do fruto, eles tiveram o conhecimento do mal no sentido de se apropriarem dele. Então, isso também entrou para a nossa cultura. Então, irmãos, eu citei alguns aqui, mas eu queria dizer para vocês que a lista é muito grande, é muito grande. Então, o que nós queremos apresentar para os irmãos hoje é que, quando nós estamos diante de um certo costume, nós não devemos olhar primariamente as suas origens, mas o propósito com o qual ele é praticado no presente. Os nossos costumes, por exemplo, relacionados ao casamento, um buquê de flores, ou seja lá, jogar arroz no casal recém-casado, a prática dos esportes, acender lareira, essas coisas, elas não têm relação, o propósito para o qual nós realizamos essas coisas não é o de honrar deuses pagãos. Nós não temos nenhuma relação com isso. Quando nós compramos lá o nosso aparelho da Apple, é apenas porque nós gostamos
duvidamos da qualidade do produto. E nesse sentido, irmãos, quando nós avaliamos qualquer prática, nós não devemos focar especialmente na origem, mas o modo, os elementos que fazem parte no presente. Então, aplicando isso ao Natal, nós poderíamos dizer que o propósito para o qual nós adotamos esses símbolos, eles não são reprováveis em si. Embora os antigos tivessem como prática lá a árvore de Natal, o pinheirinho de Natal, como um símbolo de fertilidade, de paganismo, ou se eles adoravam uma deusa mãe, nenhum desses propósitos persistem hoje. Quando nós colocamos lá a nossa arvorezinha de Natal, quando nós enfeitamos, ou quando nós comemoramos o dia da Páscoa comprando chocolates, ou dizemos simplesmente feliz dia das Mães. Os pinheiros têm simplesmente um propósito decorativo. Os ovos de chocolate, né? Eu fui criado numa cultura uma cultura protestante pentecostal que era muito radical concernente a isso. Aí a gente só poderia comprar os ovos de Páscoa depois que passasse a Páscoa, né? Então, estava lá a boca salivando. Não pode, isso não é pagão. Você só pode comprar depois que passar. Então, quando passar, aí a gente atacava os chocolates lá, fazendo essas coisas todas. Mas, irmãos, nós não fazemos com esse propósito. Até mesmo o Dia das Mães, quando nós dizemos para nossa mãe Feliz Dia das Mães, nós nem sabemos quem é Réia, nós nem sabíamos, talvez alguns de vocês nem sabiam que um dia essa mulher existiu no paganismo antigo. Então, o meu ponto aqui é dizer para os irmãos, nós não temos que focar na origem da prática, mas no propósito atual dela. Se o propósito atual dela tem relação direta com o paganismo, então nós não devemos fazer, né? Para dar um exemplo aqui para os irmãos, tem aquela ideia de passar por debaixo da escada, né? Você não deve passar por debaixo da escada, porque se passar debaixo da escada, você vai ter azar. Já escutaram isso? Então, muito bem. Quando você vê uma escada, a decisão de você passar por debaixo dela ou não, pode ser ou não pode ser pecado. Se você se furta de passar por debaixo dela, porque você tem medo de maldição, porque você tem medo de mal olhado, porque você tem medo de 7 anos de azar, então você é um crente meio macumbeiro, tá? Você é um crente meio macumbeiro. Você precisa se arrepender disso, né? Você está aí sendo levado pelo paganismo de alguma maneira. Agora, se você vai passar debaixo de uma escada e você vê que tem uma lata de tinta lá e ela pode cair na sua cabeça, então você passar longe dela é sinal de prudência. E isso certamente agrada ao nosso Deus. O meu ponto é deixar isso claro para os irmãos, que nós não focamos na origem de uma determinada prática, nós focamos no objetivo presente, no propósito atual dela. Tá claro isso? Pois bem, agora o que nos interessa é bíblico pensar assim? Que eu apresentei para os irmãos um princípio, que nós focamos o significado presente e não antigo. A questão é bíblico pensar dessa maneira? Nós temos, assim, fundamentação bíblica para estabelecer essa ideia de que nós temos que olhar o propósito de uma prática e não a origem dela? A resposta é sim. Então, deixe-me apresentar para vocês o princípio bíblico. Vamos começar com Êxodo 20, versículo 4. Por favor, abra aí a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Versículo 4, olha aqui o que nós lemos em Êxodo 20, versículo 4, só a primeira frase. O texto diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Então essa ordem de Deus é uma ordem absoluta. É proibido fazer imagem de escultura. Não se pode representar nada que está debaixo dos céus, isto é, seres criados materiais e nem seres espirituais, aqueles que estão acima dos céus. É proibido fazer isso. Deus diz isso. No entanto, no capítulo 25, vá comigo até lá, o Senhor dá uma ordem. Uma ordem que, numa primeira leitura, pode parecer que está em contradição a essa que nós acabamos de ler.
Então, eu estou lendo agora Êxodo 25, a partir do verso 17. Êxodo 25, 17, nós lemos: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Então vocês conhecem essa história, todo mundo já viu uma representação da arca. Então havia a tampa dela, que era chamada de propiciatório, e havia 2 querubins, um em cada extremidade, olhando para o outro e cobrindo a arca com as suas asas. Então todo mundo conhece essa visão. O ponto, irmãos, é que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 20 que Deus proibiu absolutamente de fazer qualquer tipo de imagem. Não poderia fazer imagem nem de seres materiais e nem de seres espirituais. O Senhor expressamente proibiu isso. Então, o que seria isso? Seria uma contradição? Então, fica com essa pergunta aí em mente. Vamos olhar uma outra passagem. Números capítulo 21. Vamos até lá, por favor. Números capítulo 21. Números 21. Versículo 4 ao versículo 9. Números 21, verso 4 ao 9, nós lemos assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que mirar nela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então, irmãos, novamente, como é que nós lemos isso aqui à luz de Êxodo capítulo 20? Em Êxodo 20, o Senhor proibiu expressamente de que houvesse qualquer representação, seja de animal, seja de ser humano, seja de algum ser espiritual. E aqui nós temos 2 ocasiões em que o Senhor manda fazer algum tipo de imagem de escultura. Então, novamente, irmãos, esse aqui é o nosso ponto. O pecado não estava na escultura em si. O pecado estaria no caso do propósito pelo qual ela foi feita. Os querubins que estavam na arca, eles não foram feitos para adoração. Eles serviam para mostrar a santidade da presença, da glória do Senhor que estava na arca. A própria serpente de bronze, ela não tinha como objetivo o ser adorada, mas ela simplesmente era um meio pelo qual as pessoas eram curadas. O problema da rebeldia delas é tratado. E o Novo Testamento, inclusive, vai aplicar essa serpente a Cristo, dizendo que do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que olhe para ele creia e não morra eternamente, como acontecia no Antigo Testamento. Então, novamente, irmãos, o ponto é que o pecado não está no elemento, o pecado está no propósito. Toda vez que o propósito é distorcido, o povo de Deus deve se distanciar. Deixe-me mostrar só mais uma referência para reforçar esse ponto. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. O segundo livro dos Reis, no capítulo 18, verso de 1 a 4, nós temos aqui a história que mostra quando o propósito da serpente de bronze mudou, como Deus mandou o seu povo se abster dela. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 1 a 4, nós lemos assim:
No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Então, o Ezequias, ele destruiu a serpente que Deus mandou Moisés construir. E a pergunta é, por que ele fez isso? Porque ele destruiu algo que o Senhor tinha mandado construir. Ele fez isso porque o propósito foi perdido. Eles passaram a distorcer. Eles pegaram aquela serpente e transformaram ela numa divindade. Então, a partir do momento que aquela serpente adquiriu um propósito de idolatria, ela não servia mais para a sua função. E era dever dele, então, destruir. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro que a manutenção de certos costumes e práticas é válida dependendo das razões que as motivam. Então, você tem que ver o motivo, você tem que ver a circunstância. Se a circunstância presente aponta para a idolatria, aponta para o paganismo, aponta para qualquer coisa que Deus reprova diretamente na sua palavra, então o povo de Deus precisa se abster, precisa se afastar. Mas quando os propósitos não estão mais conectados à origem pagã daquele elemento, o povo do Senhor pode então adotá-los. Então, aplicando esses princípios aqui ao Natal, eu concluo essa primeira parte dizendo que os símbolos do Natal, se forem utilizados dentro do propósito correto, eles podem ser acolhidos e usados pelo povo de Deus sem problema nenhum. Para aqueles que advogam uma rejeição muito forte de todos os símbolos natalinos, eu diria para essas pessoas que para eles manterem a coerência, eles deviam também se abster da prática de esportes, deveriam também se abster do casamento tradicional, eles nunca deveriam acender uma lareira, eles nunca deveriam dizer feliz Dia das Mães, para eles manterem a coerência de se afastar de todas aquelas práticas que de alguma maneira têm conexão com o paganismo. Mas eu entendo que essa não é a melhor abordagem, que nós deveríamos manter esse princípio que nós aprendemos aqui no Antigo Testamento. Pois bem, essa é a primeira parte que eu queria trazer aqui para os irmãos. Eu tenho uma segunda parte, eu quero começar mostrando aqui uma imagem para vocês, que agora eu quero retratar com vocês alguns minutos sobre a visão popular a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, nós temos uma espécie de um cartão de Natal. E aí vocês podem ver os elementos que normalmente fazem parte desses cartões, né? Tem a manjedoura, tem os chamados reis magos, os pastores, José e Maria, o recém-nascido Jesus, tem lá a estrela resplandecente, tem animais, tem presentes. E a questão é, essas figuras colocadas todas juntas, elas representam de fato aquilo que é o Natal? Ela representa de uma forma coerente o modo como a narrativa bíblica é construída? Boa parte, irmãos, das compreensões que os crentes têm tido a respeito do Natal vem muito mais dessas manifestações populares do que de uma leitura zelosa da palavra do Senhor. Então eu quero nessa segunda parte corrigir alguns equívocos que normalmente é retratado nesse período. Então nós vamos começar com os magos, tá bom? Tá ali os 3 magos, ou os chamados os 3 reis magos. Primeira coisa, irmãos, é que a Bíblia não utiliza a expressão reis magos. Vamos para Mateus capítulo 2, e vocês podem ver isso comigo, para a gente poder corrigir essas questões. Então, em Mateus capítulo 2, versículo 1, vocês têm aqui de uma forma mais precisa como é que a Bíblia utiliza, a nomenclatura que a Bíblia utiliza. Então, Mateus capítulo 2, versículo 1, nós lemos assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram
uns magos do Oriente a Jerusalém. Então a Bíblia não diz reis magos, a Bíblia diz uns magos. Algumas versões bíblicas mais antigas utilizam a palavra sábios, para destacar que provavelmente eram homens ligados aos estudos das estrelas. Nós sabemos que a astronomia era fortemente praticada por povos antigos, especialmente naquela região onde hoje está o Irã e o Iraque. Quantos eram esses magos? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz uns magos. Imaginou-se que eram 3 por causa da quantidade de presentes que está lá no verso 11. Entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, o fato de haver 3 presentes, concluiu-se que seriam 3. Mas a Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia não diz. Inclusive, tem uma outra linha que acredita que era uma comitiva. Eu até creio que uma comitiva reflete melhor o relato bíblico do que apenas 3 pessoas. Porque a Bíblia fala que quando eles chegaram em Jerusalém, simplesmente houve um alvoroço em toda a cidade. Então, é difícil imaginar 3 homens chegando e causando um reboliço na cidade. Mas vocês imaginam chegando uma comitiva de homens orientais muito bem vestidos e que estavam ali para adorar o rei dos judeus. Isso eu acredito que traz muito mais peso e se conecta melhor à narrativa que nós lemos. Então, a Igreja Católica, ela diz que eram 3 e os nomes deles seriam Melquior, Gaspar e Baltazar, mas nós não temos nenhuma informação bíblica e nenhuma informação na história antiga da igreja que dê sustentação a esse tipo de alegação. O que nós sabemos, irmãos, é que esses homens, eles tiveram um papel muito importante na história do Senhor Jesus, porque a presença deles demonstrava que o Senhor Jesus não era apenas salvador dos judeus, mas ele também era o salvador de todos os povos. Ele também veio para os gentios e ele é digno de toda a honra e adoração, e por isso todo esse esforço de atravessar o mundo antigo para entregar presentes tão valiosos ao nosso Salvador que havia nascido. Então essa é a primeira concepção que precisa ser corrigida. A segunda é a da estrela. Volte lá à imagem anterior, por gentileza. Nós temos aí essa estrela, né? Normalmente retratada mesmo como aquela estrela com um intenso brilho, alguns colocando assim uma grande cauda. Então os irmãos conhecem. Isso está no relato bíblico? A resposta é não. O texto simplesmente é construído de uma maneira que não dá ao leitor a ideia de que era uma estrela grande, robusta, brilhosa, com uma cauda. Você pode ver em Mateus capítulo 2, versículo 2, que o texto simplesmente diz assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então o texto não fala de uma estrela distinta, o texto não fala que ela tinha um brilho, um fulgor, um destaque diferente. Os magos, na verdade, identificaram essa estrela porque eles eram estudiosos dos astros. E, irmãos, se fosse de fato uma estrela gigantesca, com todo aquele brilho, com todo aquele brilho, como geralmente ela é representada, não só os magos teriam visto. O próprio Herodes, que estava querendo saber onde o Senhor estava, e o povo de Jerusalém teriam conhecimento de onde a estrela estava. Então, não tem nada no relato bíblico que sustente isso. A questão que fica aqui para a gente, irmãos, que é um mistério, é como é que eles associaram essa estrela ao nascimento do Senhor Jesus. A resposta é: nós não sabemos. A Bíblia não diz. A Bíblia não tem nenhuma informação clara que fale a respeito de como eles viram a estrela no Oriente e eles concluíram: o Messias nasceu, vamos começar a nossa jornada para encontrá-lo. A Bíblia não tem nada disso. O que nós temos de mais próximo é uma profecia em Números capítulo 24, versículo 17. Olhe comigo lá, por favor.
Números 24, versículo 17. Alguns estudiosos dos profetas acreditam que, de alguma maneira, essa profecia aqui se explicaria na questão da estrela. Então, os irmãos podem ler comigo. Números 24, versículo 17. O texto diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplar-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Veja essa frase: uma estrela procederá de Jacó. Os irmãos sabem que o profeta Daniel, ele passou muitos anos na Babilônia e ele lá teve a função de chefe dos magos. Então, tem uma parte dos teólogos que acredita que enquanto Daniel estava estudando as profecias antigas, de alguma maneira o Senhor revelou para ele que essa citação aqui de Números 24, de que uma estrela estaria relacionada à chegada do Messias, Deus teria revelado para ele isso, e ele teria escrito essa tradição e feito com que essa tradição fosse preservada, e até que muitos anos depois, os magos lá da época em que o Senhor Jesus nasceu, eles teriam visto esse sinal no céu e concluído a partir daquilo que eles haviam ouvido de Daniel, que o Messias nasceu. Então, essa é uma explicação que normalmente é oferecida, mas como eu disse para os irmãos, nós não podemos ser aqui taxativos e dizer que de fato é assim. Há muito mistério envolvido nas nossas concepções hoje, nas nossas interpretações sobre que relação havia entre a estrela e o nascimento do Salvador. Nós não temos uma clareza no texto bíblico sobre isso. Um outro ponto aqui que merece ainda o nosso destaque para corrigir concepções populares é para responder a essa pergunta: onde estava Jesus quando os magos chegaram? Abra lá, por favor, novamente a imagem que eu trouxe aí para vocês. Então, vocês estão vendo aí os magos tendo contato com Jesus enquanto ele estava no estábulo, enquanto ele estava na manjedoura. Então, o texto bíblico, irmãos, não diz isso. Vamos lá para Mateus capítulo 2 e corrigir também essa concepção aqui. Mateus capítulo 2. Mateus 2, versículo 11, nós lemos assim: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, onde é que Jesus estava quando os magos chegaram? Ele estava em casa. E quando você coloca dentro da narrativa da história bíblica, não é tão difícil chegar a essa concepção. A estrela apareceu no Oriente quando Jesus nasceu. Então aqueles homens se prepararam a sua comitiva e começaram a viagem. Então foi uma viagem de meses. Alguns até acrescentam que pode ter sido mais de um ano que eles viajaram. Então, como é que nós chegamos a essa conclusão que a viagem deles durou provavelmente mais de um ano? Por causa daquilo que nós lemos no versículo 7. Veja comigo aí. O texto diz assim: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então, a pergunta de Herodes para eles foi: quanto tempo faz que vocês viram a estrela? Então, ele queria ter uma ideia precisa de quando o Senhor Jesus havia nascido. Então, ele indagou a respeito disso. E aí, nós lemos, irmãos, no versículo 16, o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, aqui juntando os dois relatos, dá para os irmãos terem uma ideia. Ele procurou saber com precisão. Então, quando ele viu que os magos haviam ido por outro caminho, ele fez os seus cálculos.
Quanto tempo mais ou menos tem desse nascimento? Para eu calcular a idade das crianças que vão morrer. Então ele calculou que era de 2 anos para baixo. Então aqui Jesus já tinha mais de 1 ano de idade e tinha provavelmente menos de 2 anos. Então essa demonstração de Jesus lá na manjedoura com os magos chegando para adorá-lo, isso não reflete a correção do relato bíblico. E os pastores que ouviram lá os anjos dizendo glória a Deus nas alturas, onde eles entram nessa história? Bem, os pastores foram os únicos que viram Jesus na manjedoura. Isso está lá em Lucas capítulo 2, vamos lá por favor. Lucas capítulo 2, versículo 12, vocês podem ver isso aí. Os anjos aqui instruindo os pastores no processo deles encontrarem o Senhor Jesus. Então nós lemos assim, Lucas 2,12. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. No verso 16 lemos, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então esses aqui não viram a estrela, eles não viram a estrela e eles também não encontraram com os magos. Foram 2 eventos em tempos diferentes. Então, irmãos, esses versículos aqui que nós avaliamos agora servem para corrigir as nossas concepções a respeito dessa data e também para dar aos irmãos uma precisão maior dos eventos como eles ocorreram dentro do processo que o Senhor estabeleceu. Agora, depois de demonstrar isso para os irmãos, eu queria conduzi-los novamente para Mateus capítulo 2, e aqui eu vou trazer apenas uma aplicação que nós temos a respeito dos magos, da alegria desses homens chegando na casa onde o Senhor Jesus estava, e como o nascimento do Senhor Jesus também deve encher o nosso coração de alegria. Então, Mateus capítulo 2, versículo 10, nós lemos assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vocês estão vendo, né, a maneira como o autor coloca exagero. Não foi simplesmente um sorriso, não foi apenas uma surpresa agradável. O texto fala alegria, grande, júbilo, intenso. Então você deve imaginar esses homens gargalhando, festejando, esses homens cheios de euforia alegre. Por quê? Porque nasceu o prometido. Eles estavam aguardando. Se a tradição que diz que eles aprenderam isso de Daniel estiver correta, então já faziam séculos que eles estavam passando o conhecimento da estrela e a relação dela com o Messias. E eles passando de pai para filho, passando aquilo de pai para filho, e eles guardando aquela tradição. Até que chegou certos homens que eles viram isso cumprir. E o texto diz que eles foram tomados de júbilo. No versículo 11... Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então o texto diz que eles foram tomados de alegria. Depois, ao ver Cristo, um bebê ainda, eles se prostraram diante dele. E a questão, irmãos, é por que eles fizeram isso? Por que eles adoraram o Senhor dando tesouros? Por que eles se prostraram diante do Senhor e abriram ali os seus presentes, ouro, incenso e mirra? Os irmãos sabem que Deus é um ser autossuficiente, que o Senhor Deus não precisa de nada. Lá em Atos 17, versículo 25, diz que ele não pode ser servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa. Então a questão é,
Jesus precisava daquilo? Vocês imaginam ouro, incenso de mirra como sendo uma espécie de contribuição para o chá de fraldas de Jesus? A gente chegou atrasado aí para o chá de fraldas, não deu tempo, né? A estrela apareceu lá, a gente viajou rápido, mas o menino já está grande. Mas nós trouxemos aqui a nossa contribuição para o chá de fraldas do menino Cristo. Seria isso? Seria uma espécie de auxílio financeiro? A gente quer dar uma ajuda aí para o desenvolvimento, vamos pagar os estudos dele, vamos financiá-lo até que ele esteja pronto aí para começar o seu papel de profeta, sacerdote, rei. Irmãos, seria desonroso um rei recebendo cesta básica. Ou seria uma espécie de um suborno. A gente está entregando aqui, sabe? Aquele negócio como se escuta em algumas igrejas assim, eu estou dando aqui 10% porque o Senhor prometeu que vai dar o dobro. Então eu estou aqui, entregando ouro, incenso e mirra, na expectativa de quando eu chegar lá no Oriente, a minha riqueza tenha toda se multiplicado. A Bíblia diz que Deus não aceita suborno. Irmãos, são gestos de adoração. É como se eles dissessem mais ou menos assim: a alegria nossa não tem a ver com riqueza. A nossa alegria vem de ti, vem da tua presença, vem da tua manifestação. Nós não estamos aqui, Senhor, para buscar lucro. Nós estamos aqui para buscar a ti mesmo. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós não estamos aqui por causa de algum benefício que nós podemos receber, algum lucro que nós podemos ter. Nós atravessamos o mundo antigo para chegar na tua presença, porque nós simplesmente queremos te adorar. Nós queremos louvar, doar ao Senhor. Então, irmãos, isso ensina muito a respeito de como deve ser a nossa vida diante de Deus hoje. Quando nós doamos ao Senhor aquilo que Ele não precisa e que nós poderíamos desfrutar, nós estamos afirmando através desse gesto que Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior tesouro. O que importa não são as dádivas que nós recebemos do Senhor. O que importa é a presença do próprio Deus na nossa vida. E eu creio, irmãos, que isso é o que significa adorar a Deus com presentes, ouro, incenso e mirra. Nós não estamos aqui, Senhor, pelo que nós podemos receber. Nós não estamos aqui porque nós estamos procurando alguma coisa. Nós simplesmente estamos aqui porque nós te amamos. Nós simplesmente, Senhor, estamos entregando esses presentes. Nós estamos entregando aqui esse ouro que nós poderíamos desfrutar, que nós poderíamos fazer muitas coisas prazerosas. E nós estamos entregando isso para mostrar, Senhor, que essas dádivas aqui, elas não satisfazem o nosso coração. Elas não completam a gente. Só o Senhor é que pode encher o nosso coração de alegria, porque o ouro, a prata, as dádivas, elas não podem nos completar. Então, eu entendo, irmãos, que o Natal deveria produzir em nós esse tipo de reflexão. Nós precisamos do Senhor por Ele mesmo. Nós podemos entregar ao Senhor o que temos e o que nós somos, porque o que nós temos e o que nós recebemos não nos satisfaz. Não nos satisfaz. Só o Senhor Jesus é que ocupa todos os espaços do nosso coração. Então, eu espero que essa noite nós aprendamos com esse exemplo desses homens misteriosos. Um dia nós vamos conhecê-los pessoalmente, mas por hora eles são um tanto misteriosos para a gente, de onde eles vieram, como eles conheceram a história de Jesus. Nós temos aí algumas pistas, mas não temos precisão. Mas eles foram colocados na Bíblia como exemplo para todos nós hoje. A disposição de servir a Deus, a disposição de adorar o Senhor Jesus sem medir esforços. Esforços relacionados à distância, desconforto, perigos e a própria sagacidade do rei Herodes. Eles enfrentaram todos esses desafios para se prostrar diante daquele que é eterno. E eu oro, irmãos, para que a nossa fé seja firme, seja robusta, como a desses homens sábios. E que na nossa caminhada nós sejamos semelhantes a esses homens. Esses homens, eles atravessaram o mundo antigo,
olhando para os céus. Aquela estrela que eles estavam observando enquanto caminhavam lá pelos desertos do mundo antigo, aquela estrela era apenas o símbolo de alguém maior do que ela. Era o símbolo do Deus vivo que se tornou carne. E hoje nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Nós somos chamados a continuar caminhando, olhando para o alto, olhando para esse rei sublime, e olhando, irmãos, para os céus. Nós vamos poder também seguir a nossa jornada por esse mundo de um modo que glorifique ao Senhor Deus. Então, nesse sentido, uma boa viagem a todos vocês e Feliz Natal, e que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento, depois vamos abrir ao momento da ceia do Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse momento, louvamos o teu nome, te agradecemos por meditar na tua palavra. Nos ajude, Senhor, a corrigir concepções erradas, pensamentos equivocados. Ajude-nos também, Senhor, a ter valores corretos, pensamentos bíblicos a respeito dessa relação entre o crente e a cultura. Forma, Senhor, na nossa mente pensamentos bíblicos equilibrados. O Senhor sabe dos desafios que nós enfrentamos sobre correção das nossas próprias concepções. E só o Teu Espírito pode superar essas barreiras todas e nos ajudar a pensar de um modo bíblico. Pedimos, Senhor, que nesses dias em que o Ocidente celebra o Natal, que nós, Senhor, magnifiquemos o Senhor Jesus Cristo, que nós utilizemos qualquer tipo de objeto, símbolo, para esse propósito santo, que os presentes, as refeições, elas não sejam fins em si mesmas, mas elas sirvam apenas como instrumentos para nós declararmos a grandeza do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo e expor para as pessoas que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Permita, Senhor, que o nosso coração tenha um espírito de adoração, que a mesma alegria que encheu aqueles homens de júbilo, ela também continue, Senhor, sendo estimulada pelo Espírito Santo em nossos corações a produzir uma intensa declaração de alegria diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos esse espírito alegre, feliz, satisfeito em saber que o Senhor Jesus está vivo e nós podemos nos relacionar com Ele verdadeiramente hoje. E também, Senhor, pedimos por esse espírito de adoração, capaz de entregar a si mesmo, de se expor muitas vezes a perigos, simplesmente, Pai, como uma forma de demonstrar que o Senhor é o nosso maior tesouro. A Tua graça é melhor do que a nossa vida, o Senhor é maior do que todas as dádivas que Tu tens nos dado, e nos ajude, Senhor, a nos despojar de nós mesmos para ganharmos somente a Cristo. Pedimos por todas essas dádivas, no nome do Senhor Jesus. Amém